E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Preparados. Hoje, a gente vai se aventurar por um período que sacudiu as estruturas do mundo, um período que moldou a forma como pensamos até hoje. O Iluminismo. É isso aí, uma época que botou a razão no centro do palco e revoluciona a política, os direitos individuais. Nossa, quanta coisa! E para essa viagem no tempo, a gente trouxe um arsenal de materiais incríveis. Temos sim, senhor. Resumos de aulas lá do Paraná, planos de aula de história para a galera do 8º ano, até letras de música e vídeos, tudo sobre o iluminismo. Dá para ter uma ideia de como essa época é ensinada para os estudantes brasileiros. Uma verdadeira imersão no iluminismo brasileiro, né? É isso aí. E a missão de hoje é desvendar as ideias principais que esses materiais trazem. Quais eram os conceitos-chave, como eles eram transmitidos para os alunos, uma verdadeira investigação histórica. Tipo detetives da história. E para começar a desvendar esse enigma, vamos direto ao ponto central do iluminismo. A razão acima de tudo. Essa era a base de tudo para eles. Os iluministas viam a razão como a chave mestra para abrir as portas do conhecimento e do progresso. Para eles, pensar criticamente era o caminho para superar a ignorância, as superstições, aquelas ideias que ninguém questionava antes. Era como se a razão fosse uma luz que iluminava a escuridão da ignorância. E essa ideia fica clara até no nome iluminismo, né? Iluminar as trevas da ignorância com a luz da razão. E por falar em luz e trevas, lembra daquela obra do Goya? O sono da razão produz monstros. Ah, sim, uma imagem poderosa. Ela mostra o que acontece quando a gente abandona a razão, o pensamento crítico. Coisas assustadoras podem surgir. Um alerta e tanto, né? E essa luz da razão, essa crítica, começou a ser direcionada para as grandes autoridades da época, principalmente a Igreja e o Estado. É verdade. Eles não escaparam da análise crítica dos iluministas. E um dos pontos centrais dessa crítica era a necessidade de separar completamente o Estado da religião. O famoso Estado laico. Exatamente. Os iluministas argumentavam que as decisões do governo não deviam se basear em interesses religiosos. E olha só que interessante. Um dos nossos materiais destaca que o Brasil hoje é um Estado laico, garantido pela Constituição de 88, que fala da liberdade de consciência e de crença, uma herança direta do iluminismo. O impacto dessas ideias já é enorme, né? Mas pensando bem, por que essa separação era tão importante para eles? Qual o problema de misturar religião e política? Bom, a história mostra que essa mistura nem sempre dá certo. Muitas vezes ela acaba levando à intolerância, à perseguição e à falta de liberdade. Se o governo se une a uma religião específica, quem pensa diferente acaba se dando mal. Faz sentido. E essa defesa do Estado laico fazia parte de uma crítica ainda maior ao sistema político da época, o famoso antigo regime, também conhecido como absolutismo. Absolutismo. Os reis com poder absoluto, a nobreza com um monte de privilégios, a igreja com influência em tudo. Louis de Tone e Louis Casevorto, da França, são exemplos clássicos de monarcas absolutistas. Concentrando todo o poder nas suas mãos. E os iluministas queriam mudar isso, certo? Com certeza. Eles acreditavam que o poder não podia ficar concentrado em uma só pessoa ou grupo. E para combater essa concentração de poder, eles defenderam os direitos de cada indivíduo. E nesse ponto, um pensador iluminista se destaca. John Locke. Um dos grandes nomes do iluminismo. Para Locke, todo mundo nasce com direitos naturais que ninguém pode tirar. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esses direitos não são concedidos pelo governo, eles são inerentes à nossa natureza humana. É como se a gente já viesse com esses direitos de fábrica. Exatamente. E Locke também defendia a ideia da tábula rasa. Lembra disso? A mente como um papel em branco ao nascer. Isso mesmo. A ideia é que a gente não nasce com ideias prontas, mas vamos aprendendo e nos moldando através das experiências. Imagina o impacto dessa ideia na educação. Se a gente não nasce bom ou mal, a educação e o ambiente social se tornam fundamentais para moldar quem a gente se torna. E essa ênfase na educação era uma das grandes bandeiras do iluminismo, né? Eles acreditavam que a educação era a chave para construir uma sociedade melhor, mais justa e igualitária. Sem dúvida. E por falar em defender os direitos individuais, não podemos esquecer de outro gigante do iluminismo, Voltaire. Ah, Voltaire. Esse não tinha papas na língua. Um defensor ferrenho da liberdade de expressão. Ele criticava tudo todos, principalmente a Igreja Católica e a monarquia absolutista francesa. E essa coragem toda lhe rendeu alguns problemas. Ele acabou preso na Bastilha e depois exilado na Inglaterra. Mas essa experiência na Inglaterra acabou sendo importante para ele, né? Ele conta tudo nas suas cartas inglesas ou cartas filosóficas. Lá ele viu de perto uma sociedade com mais liberdade, o que só reforçou suas convicções. Imagina o impacto dessas cartas, cheias de críticas e reflexões, chegando aos estudantes brasileiros. A gente pode imaginar. E essa preocupação em evitar a concentração de poder e garantir a liberdade individual levou outro iluminista, Montesquieu, a propor uma ideia revolucionária: a divisão dos poderes. Uma ideia fundamental para evitar a tirania.
Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis, argumentava que o poder do Estado devia ser dividido em 3 partes independentes: executivo, legislativo e judiciário. Cada um com sua função específica. E o mais importante, cada poder deveria fiscalizar e limitar os outros, criando um sistema de freios e contrapesos. Para ninguém ter poder demais e acabar abusando dele. E essa ideia de Montesquieu influenciou a organização de vários países, inclusive o Brasil. Aqui a gente tem essa divisão de poderes no nível federal, estadual e municipal. Uma tentativa de garantir um governo mais equilibrado e justo. Falando em justiça e poder, outro conceito-chave do iluminismo era a soberania popular, uma ideia que a gente associa muito a Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, o grande defensor da vontade do povo. No seu livro Do Contrato Social, Rousseau defendia que a soberania, o poder supremo, não reside no rei nem em um grupo pequeno, mas sim no povo como um todo. O povo é a fonte do poder. E dessa ideia surge o conceito de contrato social, um acordo entre os cidadãos e o governo. Onde os cidadãos abrem mão de parte da sua liberdade individual em troca da proteção e dos benefícios que o governo pode oferecer. Uma troca, uma vira de mão dupla. Mas se o governo não cumprir sua parte do acordo? Se ele não representar a vontade do povo e não proteger seus direitos, aí o povo tem o direito de se rebelar e colocar outro governo no lugar. Nossa, que ideia radical. E Rousseau também defendia aquela ideia do bom selvagem, né? A crença de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Como essa ideia se conecta com o contrato social e a educação? Bom, se a sociedade tem o potencial de corromper o indivíduo, a educação se torna ainda mais importante. Para Rousseau, a educação era o caminho para preservar a bondade natural do ser humano e formar cidadãos virtuosos, capazes de participar do contrato social de forma justa e consciente. É como se a educação fosse um antídoto contra a corrupção da sociedade. Exatamente. E para espalhar todas essas ideias, todo esse conhecimento, os iluministas criaram uma obra monumental, a Enciclopédia. A Wikipédia do século XVIII. Uma ótima comparação. A enciclopédia, coordenada por Denis Diderot e Jean de Lambert, era um esforço gigantesco para reunir todo o conhecimento da época em 35 volumes. Uau! Mais de 71.000 artigos, milhares de ilustrações cobrindo tudo que se podia imaginar. Era o Google da época. E a ideia por trás da enciclopédia era puramente iluminista. Promover o acesso ao conhecimento, democratizar o saber. Mas essa iniciativa não agradou muito as autoridades da época, né? A enciclopédia acabou sendo considerada perigosa pelo governo francês. Afinal, ela questionava tradições, criticava a Igreja Católica e defendia um conhecimento baseado na razão e na ciência. E a forma como o conhecimento era organizado na enciclopédia também era inovadora, né? Sim. D'Alembert propôs um sistema de organização baseado em 3 faculdades: memória, razão e imaginação. Era uma nova forma de pensar e organizar o saber, o que também incomodou as autoridades. E mesmo sendo censurada, a enciclopédia continuou circulando clandestinamente. Era o poder das ideias. E as mudanças propostas pelo iluminismo não ficaram restritas à política e à filosofia. Elas chegaram também na economia, com o surgimento do liberalismo. Uma verdadeira revolução econômica. No século XVIII, pensadores como Locke, Montesquieu e Voltaire já criticavam o mercantilismo, o sistema econômico dominante na época. O mercantilismo se baseava na intervenção do Estado na economia, no acúmulo de metais preciosos e na busca por uma balança comercial favorável, exportando mais do que importando. E essa visão começou a ser questionada inicialmente pelos fisiocratas. Os fisiocratas acreditavam que a riqueza vinha da terra, da agricultura e defendiam a liberdade econômica, com mínima intervenção do Estado. Daí surgiu a famosa frase laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, Deixa fazer, deixa ir, deixa amassar, uma ode à liberdade econômica. Mas quem popularizou o liberalismo econômico foi Adam Smith, com seu livro A Riqueza das Nações, um clássico da economia. Adam Smith defendia o livre mercado, a lei da oferta e da procura e a mão invisível que regula a economia naturalmente. Ele acreditava que o Estado só devia intervir em casos específicos, como garantir a segurança e a justiça, e que a economia em geral se autorregulava. E para finalizar nossa imersão no iluminismo, os materiais que a gente analisou trazem exemplos de como essas ideias eram ensinadas, com músicas e vídeos super criativos. Uma forma mais leve e divertida de aprender sobre esse período tão importante. Essas músicas e vídeos mencionam os principais pensadores, como Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, Diderot e D'Alembert, e os conceitos-chave que a gente discutiu. Razão, liberdade, direitos individuais, divisão de poderes, a importância da enciclopédia e o liberalismo econômico. Uma verdadeira aula de história em forma de música e vídeo. E com isso, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no iluminismo. Vimos que esse período foi marcado pela valorização da razão, a defesa dos direitos individuais, a separação de poderes, a soberania popular, a importância da educação e do conhecimento e o surgimento do liberalismo econômico.
Ideias que continuam a influenciar o mundo até hoje. E os materiais que a gente analisou mostram que essas ideias ainda são relevantes e estão presentes na educação brasileira. E para terminar, fico pergunto para você que nos acompanhou nessa jornada. Como usar a razão, tão valorizada pelos iluministas, para navegar nesse mundo cheio de informação e desinformação? Como garantir que a razão continue iluminando o caminho para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária? Uma ótima reflexão. E com essa pergunta encerramos nosso mergulho de hoje. Até a próxima.